Você trouxe sua Bíblia, querido? Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, não. Aleluia, mas está bom. Hoje à tarde eu estava lavando o carro. E normalmente isso não acontece comigo. Eu tive uma visão aberta. Fui lavar o carro por livre, espontânea pressão. Você vai no culto com o carro sujo desse jeito. Não, mas eu vim da aldeia. Cheguei da aldeia, lá é poeira. Não, tem que lavar o carro. Falei, tá bom. Mas ela foi guiada, porque eu estava lavando o carro, Deus me deu uma visão aberta. Eu vi 2 tratores muito grandes. Quem já mexeu com fazenda sabe, conhece Caterpillar. Quem conhece? Caterpillar, D8. Fazendo desmatamento. Quem já viu desmatamento? No Cerrado. E era uma corrente chamada corrente marítima, né? Uma corrente bem grossa, pesada. E essa corrente era ligada num trator aqui, lá e outro trator aqui. Um trator lá, um D8 imenso, e outro D8 aqui, Caterpillar. E a corrente no meio, e eles estavam, eu vi nítido, e eles estavam indo, né, eles andam bem devagar, e eles iam arrebentando todo o cerrado, as árvores iam tombando, todas elas, tombando, e eles andaram 50 metros mais ou menos, imagino eu, e aí depois eles voltaram, que é a gente fala, arrepiou, né? Foi e depois voltou arrepiando. Então as árvores que tinham caído, eles voltam com aquela corrente pesada, e voltam moendo, irmãos. Não fica nada de pé. Destruindo tudo. E aí Deus disse para mim assim, ele falou assim, essa corrente, viu ela, vi, pesada, grande, os elos eram grossos, e os elos, eles se unem muito fortes, né? Nos soltam. E aí Deus disse para mim, essa corrente é a igreja Verbo da Vida Tiradentes. Não, 3 bocejos já, pastor. A corrente é a igreja Verbo da Vida Tiradentes. E eu falei, Senhor, eu não entendi. E o trator grandão de lá, e o outro aqui também, falou, não, lá é a palavra que é o Espírito. Então ele disse para mim, amados, se você é daqui e você está visitando, pega para você também. Vão começar a acontecer coisas extraordinárias. Nós vamos derrubar e arrepiar as obras do diabo. Vou tentar de novo. Nós vamos arrebentar, aleluia, arrepiar as obras de Satanás. Muitos milagres vão acontecer nesse lugar. Amados, existe uma unção, amém, aqui. E nós que saímos ministrar, quantos entendem que nós levamos essa unção? Nós estávamos lá na aldeia, né, Chapa Quente, aleluia, Marcelão. Irmãos, nós fizemos, eu fiz 3 retiros. 3 igrejas indígenas, cheias, irmãos, o que Deus fez. Não, irmão, sem fazer força. Seja curado na hora. Endireita a coluna aí, sem colocar a mão. Aquele negócio que o Lucas gosta de fazer. Irmão, foi de monte. Porque existe uma unção. Vou dizer de novo, existe uma unção. Nós não estamos brincando aqui de igreja, Verbo da Vida. Não estamos brincando de igreja, de rema. Não, irmão. Quando as pessoas recebem o convite a respeito do rema, tenha certeza disso, que Deus está querendo preparar você. Amém. Capacitar você. Colocar nas tuas mãos ferramentas poderosas, para quê? Para que a gente possa sair e fazer a obra fora. A grande obra da nossa igreja não é aqui dentro. Amém. É tirando o centro de cura, né? Que é aqui. Mas é fora. Então o teu coração, ele precisa arder. Estar desejoso do quê? De estar envolvido nessas coisas. Você precisa desejar estar envolvido nas coisas de Deus. Não para você aparecer. Não. É para que você cumpra um chamado que Deus já estabeleceu para a tua vida. E Deus me deu uma palavra hoje que eu fiquei feliz demais. Faz muitos anos que eu não prego. Aleluia. Jeremias capítulo 29. Eu tenho 30 anos de conversão. Faz 30 anos que eu prego. Acho que faz uns 15 que eu não prego
esse versículo. Eu quero ministrar hoje, não são poderosa do Espírito. E nós vamos receber de Deus aqui uma instrução poderosa, irmãos. Na realidade, eu não sei o que Deus vai falar, mas eu sei que vai. Amém. Porque não sou eu. Porque, pastor, porque você tem certeza que Deus vai falar? Porque não sou eu. Ele vai fazer, não sou eu que faço, irmão. Quando nós estamos disponibilizados para fazer a obra do Senhor, a obra é dele. Aqui ninguém é dono de nada, irmão. Ninguém é dono de púlpito, ninguém é dono de microfone, ninguém é dono de ovelha, ninguém é dono de nada. Tudo é dele. A gente cuida, o pastorzão cuida, a Ana cuida, a gente ajuda a cuidar. Amém? Então essa visão que eu tive dos tratores e da corrente, Deus dizendo para mim que Deus vai usar você. Porque você faz parte da corrente. Todos os elos estão envolvidos no mover da corrente. No derrubar e arrepiar, no destruir as obras do diabo. Não é só um. São mais. Amém? Jesus, ele veio e levantou 12. Depois 70, depois 500. E quanto nós somos hoje? Você tem feito a obra, irmão? Você tem feito a obra, você tem falado. O que é a obra, irmão? Você falar de Jesus para as pessoas. A obra não é você colocar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a África. É também, amém? Mas o vizinho, o cunhadão, a sogrinha, o genrão, coisa linda, você falar, demonstrar que você é crente, ao ponto das pessoas quererem te imitar. Paulo diz assim, sejais meus imitadores, 1 Coríntios 11. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não tem esse negócio, não olha para mim não, irmão, olha para Jesus, não. Você já viu isso não? Já falou isso não? Irmão, não olha para mim, olha para Jesus. Não, eu tenho que olhar para você. Eu tenho que olhar para você, irmão. Eu tenho que olhar para o teu casamento. Eu tenho que olhar para a tua fidelidade para com Deus, os departamentos, tua vida lá fora. Aleluia. Amém. 1 Coríntios 4, o Senhor diz assim que nós precisamos, que os homens lá fora, o que importa é que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, é necessário que todo dispenseiro seja encontrado fiel. Então não basta você ser um crente, dispenseiro dos milagres, dispenseiro dos milagres, dispenseiro dos milagres, dispenseiro dos milagres, dispenseiro dos milagres. O que é um dispenseiro? É quem guarda, quem cuida da dispensa, quem tem a chave da dispensa do Senhor. Lá tem cura, tem libertação, tem transformação, tem milagre, tem sinais, tem prodígios, tem maravilhas dentro da dispensa. E você é o dispenseiro, você tem a chave. 2 amém. 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 Isso é para todos. Quem faz parte da corrente? Amém. Não é a corrente de libertação, não. A gente vê por aí, não. Estou falando da visão, amém? Nós como correntes, ninguém solta a mão de ninguém. O elo, ele é, aleluia, ele não arrebenta, irmão. Amém? E nós pastores, nós estamos aqui para te auxiliar. Se por um acaso estiver meio fraquinho, a gente ora junto, chora junto, ri junto, amém? Então vamos lá, Jeremias capítulo 29, versículo 8. Diga, Deus é bom. Se você já encontrou, diga, eu sou um dos elos. Se você não encontrou, diga também, seu pastor, espera aí. Aleluia. Não estou de fora, não. Amém, irmãos? Vamos lá. Deus dizendo aqui através do profeta maior Jeremias, ele diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. 9, porque eles, quem? Os profetas, os falsos profetas, vos profetizam falsamente, em meu nome. Não os enviei. Não fui eu que os enviei. Diz o Douglas. É assim não? Não, diz o Senhor. 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia,
vos visitarei. Quantos anos vai demorar, irmãos? 70. E cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. 11 que você conhece também. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, pensamentos de paz, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim, meu Deus do céu, para vos dar o fim, para te dar, vou personalizar, para te dar a você, pessoazinha crente aí, para você o fim que você deseja. Aleluia! Deus bom. Amém. Essa passagem é extraordinária, vou dar uma pincelada. Nabucodonosor, ele havia invadido Jerusalém, amém? 3 invasões principais. No ano de 605 a.C., ele leva todos os nobres, os estudiosos, os príncipes, entre eles, Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel. Na segunda invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, foi em 597 a.C. Ele leva todos aqueles que serviam na casa do Senhor, os levitas, os músicos, os tangedores, os porteiros, todos eles são levados para a Babilônia em 597 a.C. E a terceira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém foi em 586 a.C. E agora ele não leva ninguém. Ele entra na casa do Senhor, ele entra no tabernáculo, no templo, ele pega a arca da aliança que representava a presença de Deus. Não representa mais. Quem representa hoje a presença de Deus? Você quer ver a arca? Quem quer ver a arca? Olha do lado aí. Olha do lado. A arca da aliança aí, ó. A presença de Deus, amém? Em 1 Coríntios 9,16 diz que você, aleluia, é templo do Espírito Santo. Então ele invade essas 3 invasões são feitas por Nabucodonosor. Amém? E ele leva cativo, diga cativo, para a Babilônia, amém? Todos os judeus, esses judeus, esses hebreus, eles vão agora morar na Babilônia. Só que lá na Babilônia, eles estão tristes, desanimados, desacorçoados, decepcionados, angustiados, agoniados. Por quê? Porque eles pensavam consigo mesmo, foi Jesus atende. Aleluia. E eles estavam desanimados porque eles pensavam que nunca mais, diga nunca mais eles voltariam para a terra deles, para Israel, para Jerusalém. E aí, amados, começou a levantar falsos profetas. Os camaradas diziam, ó, daqui 1 mês a gente volta, daqui 1 ano a gente volta, daqui a 2 anos a gente volta, mas não foi isso que Deus disse. Deus havia dito 70 anos. Amém? Havia uma promessa de Deus para Israel, para aqueles que estavam cativos na Babilônia. Qual seria a promessa? De que Deus levaria eles de volta para a terra deles. Mas também, lá na Babilônia, eles seriam guardados por esse Deus. 2 améns. Eles seriam guardados por esse Deus extraordinário. Deus não os abandonou lá. Ó, vocês vão ter casa na Babilônia, os seus filhos na Babilônia, vocês vão morar bem na Babilônia, se vocês creem na minha palavra. Se vocês acreditarem na minha palavra. Mas aí Satanás levanta pessoas. Esse demônio é um nojento, Satanás é um nojento, irmão. Deus lança promessa, Deus faz promessa. Deus lança sobre as nossas vidas coisas extraordinárias para nós crermos, acreditarmos. Pegarmos aquilo que Deus fala e tomarmos como verdades para a nossa vida. Ficarmos firme fundamento das coisas que você espera e convicção de fatos que você não vê. Fé, firmes. E Satanás, ele fica usando pessoas, usando situações, usando coisas, aleluia, manifestando coisas para quê? Para tirar o crédito, aleluia, que Deus tem conosco. Deus tem crédito com você, irmão? Deus tem crédito com você, sim ou não? Vou tentar ensinar. Tem ou não tem? Agora aqui, tem ou não tem crédito com você? Aleluia, Deus tem crédito. E o inimigo fica jogando as setas, usando situações, condições.
a economia, tanta coisa, irmão. Para quê? Para querer demonstrar para você que Deus é um mentiroso. Que Deus fala e não cumpre. Ou que você foi esquecido. Que você foi abandonado. Deus nem lembra mais de você. Do teu casamento, dos teus filhos, das suas finanças, do teu ministério, da tua igreja. E aí Deus fala assim, não deis ouvidos. Obrigado pelo aleluia, irmã. Não deis. O diabo está soprando aí em você, irmão, na tua vida. Você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai pagar, você não vai ter. Você não vai conquistar, você não vai avançar. Aleluia. Tempo de aceleração para quem? Para quem vai? Eu acelerar? Que jeito! Recebe, irmão, um carro novo. Rapaz, pastor, que jeito. Meu Deus. Casa nova, meu Deus, pastor. O diabo tenta nos convencer de que Deus é mentiroso, mas mentiroso é Ele. João 8,44 diz que Ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando profere mentiras, fala daquilo que Ele é próprio. E na igreja, irmãos, tem muita gente dando ouvido. Tem muita gente dando crédito. Você não fala, o diabo tem razão, você não fala isso. Mas você pensa, é verdade. Rapaz, você viu o preço do arroz. A carne dobrou de preço. O ovo era 8, está 28. Aí você fala, meu Deus do céu, vou levar as galinhas lá para casa, mas lá não pode. Não é assim, irmão. Você fica duvidando. Que os seus celeiros são fartos. Que a sua geladeira é farta. Que as tuas contas estão pagas. Que o teu Deus não te deixou. Que Ele não te abandonou. Você olha para o irmão, você olha para o abençoado do marido. Só Jesus. Você já tomou banho bem? Tomei ontem. Você está de bagunça comigo. Não, tomei ontem. Você está de bagunça. Exemplo. E aí você olha e você fala, meu marido é uma benção. O inimigo fala, benção nada. Você casou errado, você deu tiro errado. Você não casou com a mulher certa. Mamãe cozinha bem, mamãe bebe bem, a tua mulher não sabe nem fritar um bife. E o diabo fica, não, irmão, estou falando sério. E o diabo fica. São coisas simples na nossa vida. Sem contar as maiores, irmão. O diabo sugerindo sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre as tuas contas. Aleluia, dizendo para você, não, você não vai conseguir pagar. Você não vai conseguir, você vai passar vergonha. Você vai ter que renegociar a dívida. Você vai ter que pedir emprestado. Você vai ter que mudar de casa. O aluguel está caro. Você nunca vai ter nada. Então, o diabo, fazendo o papel do falso profeta. Quem está entendendo, irmão? Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, ajeita aí a orelha. Para de ouvir o que você não precisa ouvir, o que você não pode ouvir. Lembra de Jesus lá, sendo tentado? 40 dias, irmão. Sem comer nada. O Satanás, está vendo aquele pãozinho francês ali, Jesus? Presunto, mussarela, tamanhozinho ali. Vai, come, rapaz. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Toda palavra que sai da boca de Deus. Eu confio no que Deus, em outras palavras, eu confio no que Deus falou, eu dou crédito no que Deus falou, eu sei que aquilo que Ele falou vai se cumprir, vai acontecer, diabo, sai para lá. Aleluia. E aí ele continua dizendo, irmãos, olha lá, porque eu bem sei. Você está aí ou não? 11. Aleluia. Ou conheço, outra versão, conheço bem os pensamentos, amém? Machassabai, no original no hebraico, pensamentos que significa planos. Eu conheço os planos. Sou eu, Deus falando com a gente hoje aqui.
Lembra dos 2 tratores, lembra da corrente. Lembra da corrente. Eu é que sei os pensamentos, ou eu bem sei os pensamentos, ou os planos. Eu conheço os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz. Tem paz lá na sua casa, irmão? Você está em paz aqui, irmão? Você está tranquilo, irmão? Nada está roubando a tua paz. A paz que excede todo entendimento, guardando a tua alma e o teu coração. Não importa se o sangue está na canela, eu estou em paz. Não importa se eu perdi a minha filha, eu sei onde ela está, eu estou em paz. Eu estou em paz. Você está assim, irmão? Aleluia. Amém. Pensamentos ou planos de paz e não de mal. Ele não está falando pensamentos de guerra. Aleluia. E sem bens nenhum. Sem coisas boas. Não, ele está dizendo, ei, pensamentos de paz. Planos de paz. Deus tem planos de paz. Vou falar até aqui no teu coração. Deus tem planos de paz. Planos de paz. Ei, você está muito inquieto. Você está muito nervoso, muito pilhado. Pastor, amanhã começa a pancadaria. Tanta coisa para pagar, tanta coisa para fazer, tanta coisa para mexer, tanta pressão, né? Né, pastor João? Pressão de todo canto. Meu Deus, ei, fique em paz! Essa paz, irmão, não é a paz do mundo que Jesus falou. Eu vos deixo a minha paz, não a paz do mundo. A paz do mundo, irmão, é você ter condição, você ser o cara, perdeu tudo, acabou a paz. Mas a paz dele é a paz que excede todo entendimento. Você nem entende, irmão. Você está lá, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Naturalmente ferrado, mas está, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. O telefone toca, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Porque a fé vai mover, irmão. Eu e Karina, nós estamos arriscando estudar neurociência. E aí, mas sabe o que o cientista fala? Eles são tudo. Eles falam assim, o Senhor do universo já liberou no universo, olha a coisa, tudo o que você precisa. Agora, você tem que vibrar. Frequência alta, não é assim, amor? Frequência alta, a sua frequência sendo alta, você vai buscar coisas boas que o Senhor do universo já disponibiliza nos mínimos detalhes no universo para você. Basta a frequência do seu coração conectar com a sua mente e aí você falar para o universo. Meu Deus, Marcos 11, 23. Se alguém der a ordem ao monte, te lança-te no mar. Não duvidar no seu coração, mas crer naquilo, vibrar frequência alta. Aleluia. Crer naquilo que se está dizendo, tudo aquilo que você disser, não é assim, pastorzão? Será assim contigo. Está escrito, irmão. Agora o crente precisa ver a neurociência para poder crer na palavra. Para com isso. É só curiosidade, amém? Deus bom. Ele está dizendo, ei, eu sei os planos. 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 Os planos, os planos. Que tenho para você. Antes de você nascer, olha que coisa linda, irmão. Ele diz assim, para você alcançar o que você deseja. Efésios 1,4 fala que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo, sim ou não? Então você estava em Deus, mas você ainda estava em Deus, o espírito humano, como espírito, você estava em Deus, e nesse momento que você estava lá, Ele já sabia quando você estaria aqui, quais seriam os teus desejos, e Ele já diz, aleluia, eu sei os planos. Agora qual que é o grande problema? Lá na Babilônia e hoje aqui é a mesma coisa. Qual é o problema, irmão? O processo. Tem o plano, tem o alvo para me alegrar, para me satisfazer. Ele está falando.
Mas existe o processo. Deus não fala do processo. Ele só fala do plano. Porque se ele falasse do processo, ele não teria revelado a Josué o sonho. José o sonho. Porque José falou que ia ser preso, jogado no poço. Você está doido? Não quero não. Moisés também. Povão lá no deserto reclamando de tudo. E ele tendo que lidar com aquele povo difícil. Ele falou, não quero não. Lá na sarça, Senhor, chama outro para ver a sarça. Fala com outro que eu não quero não. Esse processo é complicado. Mas todo plano, e eu estou falando do plano de Deus para a sua vida, existe um processo. O processo para aqueles que estavam na Babilônia era estar ali escravizados. Ao ponto do salmista dizer no Salmo 137, ele diz assim, nos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, lembrando de Sião. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros, aleluia. Aqueles que nos levaram cativos nos pedem uma canção, dizendo, cante uma canção de Sião para nós. Mas como nós vamos cantar a nossa canção, a canção de Sião, se nós estamos escravizados numa terra estranha? Mas mesmo na terra estranha, havia provisão de Deus. Mesmo na terra estranha, aleluia, existiam providências de Deus para a vida deles, que garantiriam que eles voltariam. Eles não seriam dizimados. Deixa eu te dizer, se fosse projeto de Deus, eles serem dizimados na Babilônia, Deus não falaria, 70 anos vocês estão de volta. O que eu vejo, amados? Nós estamos, entenda, numa Babilônia contemporânea àquela, sim ou não? O que a gente está vivendo? As 4 passagens que falam que o justo viverá pela fé, aleluia. Romanos 3:11, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, Abacuque 2:4, Romanos 1:17, fala que o justo viverá pela fé. Como é que nós temos vivido? Como é que nós temos vivido? Teve gente que foi para a Babilônia e não voltou, morreu lá. Eram 70 anos. Quem tinha 40 morreu, irmão. Quem tinha 50, quem está entendendo? Mas lá, a Bíblia não fala que eles não prosperaram. Então o que Deus está dizendo hoje para nós? Eu tenho um plano. Eu tenho um propósito. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano para a tua vida. Ele tem para cada um de nós um plano. Para os casais, como sendo um, ele tem um plano. Ele tem um plano. Então o que a gente tem que fazer? Tem que sentar, irmão, e orar. Pai, e na realidade você tem que agradecer, não pedir. Pai, a tua palavra diz que os teus planos para mim são de paz e não de mal. Talvez se você crê nisso, com certeza, o teu casamento vai ser paz. Vai ser um referencial para outros. A tua finança vai ser referencial. Amém? O que esse camarada faz? Eu tenho um amigo, amados. Ele ora, ele fala assim, eu declaro, pastor. Em 5 anos o cara, ele estava no zero, está milionário hoje em 5 anos. Deus dá ideia para ele. Deus dá ideia. Ele fala, pastor, eu estou assim, 5 da manhã eu vou correr. Meu Deus do céu, irmão, aí não. E eu oro, falo, irmão, tem que ser correndo. Pode ser deitado, não. E ele está lá correndo, lá na... Se você for andar lá no Parque dos Poderes, ver um doido correndo, irmão, não é se arrastando, não, correndo. É ele. Enquanto eu estou correndo, pastor, Deus vai me dando ideias. Deus vai me dando ideias. Deus vai me dando ideias. Eu falei, meu Deus, você não cansa, né? Eu falei, não, eu tenho ideias. Ferramentas. E eu vou aplicando, porque é do céu. Irmão, os 2 tratores e a corrente é uma visão celestial. Foi claro. Então Deus dá visões, Deus dá ferramentas, e Ele aplica aquilo que Deus mostra. E as coisas, irmão, vão chegando para Ele. Ele vai atraindo as coisas. E Ele vai declarando. Ele vai dando ordem. Ele vai dando ordem, Ele vai declarando, Ele vai falando a palavra. A palavra. O inimigo, ele luta contra nós, de que maneira? Com a palavra. O meu povo é destruído porque lhe falta entendimento, conhecimento da palavra. Mas se você conhece, você aplica, você vai colher. Vou tentar de novo. Se você conhece, você aplica, você vai colher. A manifestação de Deus é clara.
João 14, 21, Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os ama, esse é o que me ama. O Pai o amará, eu o amarei e nós nos manifestaremos a Ele. Como é que Deus manifesta a nós? Aleluia! De que maneira, irmão? Percebe que a gente está vivendo muito no bife? Irmão, a espada está cortando aqui. Começa aqui, nós estamos muito no bife. Tem crente aí com remo e tudo, falando, se Deus quiser, Ele me cura. Se for da vontade de Deus, eu prospero. Se for no seu... Irmão, você pensar um pouquinho agora. O que você tem falado? O que você tem dito? Agora Deus, Ele dá uma advertência aqui violentíssima para o povo que estava lá na Babilônia. Gente, não dê ouvidos a esses profetas, falsos profetas, porque não fui eu que falei o que eles estão falando. Não fui eu que mandei dizer. O que eu disse? É diferente. Aleluia. Então, no que a igreja, no que nós estamos crendo? Amém? Nós vivemos sob pressão mesmo, irmão. Sabia disso? Nós não vivemos debaixo de peso. Jesus levou todo o peso. Mas nós estamos debaixo da pressão, irmão. Agora, a pressão, ela não te joga para baixo, ela te joga para frente. Eu estava dando aula uma vez, eu estava lá com aquela canetinha, by Pedro Juan Cavaleiro Paraguai, aleluia. Aquela bem legítima. E eu fui escrever com a canetinha, ela tem uma molinha dentro. A hora que eu levantei, a ponta sumiu, bateu na parede. Eu falei, Jesus do céu, Jeová. Peguei a bichinha, fui colocar de novo, Deus disse para mim assim, dá uma pressão na mola. Como assim? Uma pressão. Aí eu abri mais a mola, coloquei, fechei, irmão. E ele falou para mim assim, eu estava debaixo de pressão, irmão. Ele disse assim, quanto mais o crente é pressionado, mais longe ele vai. Quanto mais o crente toma pressão, aleluia, mais alto ele sobe. Presta atenção, você está debaixo de pressão, você ora. Você até jejua, irmão. Você até arrisca no monte. É ou não é? Caçando quem vai para o monte, porque, irmão, precisa orar. Está debaixo de pressão. Mas é bom para o monte orar. Ou você ora, ou você ora. Ou as formigas te carregam, você tem que orar. Amém, irmãos? Então a pressão faz parte. Diga, a pressão faz parte. Você precisa conviver com ela. Aprender a conviver com ela. Ela vai te jogar mais para frente. Sempre mais adiante, sempre mais longe. Amém? Você já não ora... Hoje você não ora como você orava antes. Antes você não orava, hoje você ora mais. Amém? Então os alunos do Rema aí que está indo para o segundo ano, a tua vida hoje, segundo ano do Rema, não é mais como aquela do primeiro dia de aula. O pastor Flávio vai dar aula aqui, Fundamentos da Fé. Nessa primeira matéria você já vai sentir. Fala, rapaz, o que é isso? Primeiro dia você vai sentar meio desconfiado. O que será que é isso? Falam tanto, quero ver. Vai terminar a primeira matéria, você vai falar, rapaz do céu. Aleluia. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Vou me posicionar. Vou me ajeitar. Vou tomar vergonha. Você achava que vivia em fé. Eu pensava que vivia em fé. Amém? Mas você vai ver o que é fé. Como se procede em fé, como se anda em fé, como se fala em fé, como se ouve em fé. Amém? Você vai experimentar todas essas coisas em Deus, amém? Diga, Deus é bom. Cadê as cadeiras? Aleluia. Põe para nós uma aqui embaixo, 3 aqui em cima. Aleluia. Me ajuda aqui, Marcelão. Põe ali na frente, aqui, pastor. Aqui, irmão. Eu queria aqui 3 homens valentes. Quen, quen, quen. 3 homens bravos. Cadê? Cadê 3 homens bravos? Cadê?
Eita, ei, o cara está noivo, o cara está pilhado, hein? Pilhado, aleluia. Você tá, eita, outro. Ah, esse já está casado já, aleluia. Cadê o outro? Eita, glória, aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Senta aí. Irmãos, eu quero apresentar para vocês Deus. Fica sério, Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Omnis potentia, omnis preasum, omnisciência. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Todas as coisas estão patentes a Ele. Os olhos dele estão sobre a terra. Isaías fala que as águas, as águas da terra Ele coloca na concha das mãos. Mede os céus com as palmas. Com as palmas. Amém? Ele está sobre os principados, sobre as potestades, sobre os domínios, sobre as autoridades. Aleluia, sobre todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é supremo, Ele é grande, Ele é imensurável. Aleluia! Ele é, aleluia, Todo-Poderoso. Deus. Quero te apresentar Jesus. Ele é unigênito, agora primogênito de muitos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio do vale, Ele é a estrela da manhã, Ele é o El Shaddai, Ele é o El Elyon, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Elion, Ele é o Tzidkenu, Ele é o grande eu sou. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam resistir a Ele. Ele é o pastor, Ele é o Senhor, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é aquele que haveria de vir, o que esmagou a cabeça da serpente, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Rei dos reis, Jesus. Jesus, aleluia, na sua coxa está escrito, aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos exércitos, Jesus. Você conhece Ele ou não? Agora aqui está o homem, criado à imagem e semelhança deles. Eles dominam no céu, eles são autoridades no céu, mas a terra eles deram a Ele. Aleluia! Ele tem todo o poder na terra. Ele tem todo o domínio na terra. Ele domina sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis que se rastejam sobre a terra, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, vírus, bactérias, clima. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o homem. Ele representa o céu na terra. O homem recebeu a autoridade de Deus para reinar. Haviam dois reinos, o reino do céu e o reino da terra. O homem dominava. O homem trabalhava e não cansava. Eu costumo dizer, o homem ele deu nome aos animais, sim ou não? Então os grandes peixes que mergulham nas profundezas do mar, ele deu nome. Será que o homem mergulhava? As aves que voam nas altitudes mais elevadas, será que o homem voava? Eu gosto de pensar isso. Ele tinha toda a autoridade sobre tudo. Aí Deus disse para ele, você pode comer do moranguinho, do abacate, da melancia, do melão, da maçã, que mais? Da pera, da cerola, da pitanga. Coma de tudo, Adão. Está tudo aqui, tudo seu. Você está no jardim do Éden, no jardim de delícias. Só não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente você vai morrer. O homem vivia em saúde divina. O homem vivia provisionado em tudo, não lhe faltava nada. Mas, todavia, contudo, porém, ele resolve
ser influenciado pela bênção que Deus deu para ele. Aleluia! Aleluia! Ela foi enganada, ele não. Diga, ela foi enganada, ele não. E aí ele perde a presença de Deus. Ai, coitado. Ele perdeu a presença. Aleluia. Senta aqui. Agora o homem está aqui na terra, sem a presença. Doente, miserável, nu. Ele está só representando, amém? Nu, ele é bênção. Nu, cego, amém? Enfermo, pobre, longe de Deus, morto para Deus, morreu espiritualmente. Não tem mais para ele, aleluia, na terra, solução. Agora existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Ele passa para Satanás o domínio. Satanás disse isso. Olhe, Jesus, todos os reinos da terra, se você se dobrar diante de mim, tudo será seu. E o que Jesus responde? Só ao Senhor, seu Deus, se dobrarás, e só a Ele prestarás culto. Então o homem estava perdido. Chegou o câncer, chegou a diabetes, chegou a hipertensão, chegou o problema na coluna, chegou a metástase. Tudo veio sobre o homem. Satanás pegou um gancho no pecado e veio para cima do homem. Havia um plano de Deus para o homem. Qual era? De que o homem dominasse sobre todas as coisas. Quando Adão peca, o diabo diz: ei, acabei com Adão e destruí o plano de Deus. Ai, coitado. Ai, coitado. A Bíblia diz que pela ofensa de um, entrou o pecado no mundo. E com ela a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Por intermédio de um, reinou a morte. Mas muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus. A Bíblia diz que havia um projeto. Satanás não sabia. Antes de Adão, Deus já havia provido um cordeiro. Antes da fundação do mundo. E esse cordeiro agora se apresenta. E ele diz para Satanás: Satanás, você venceu por enquanto. Eu não posso vir na terra, porque quem domina a terra é o homem. O que é o homem? O espírito dentro de um corpo. Um espírito sem um corpo não pode, é ilegal na terra. Satanás sabia disso, negociou com a serpente. Mas naquela conversa dura que Deus teve com o homem e com a serpente, ele disse para os dois: ei, a descendência da mulher será sua inimiga. Você ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Você usou a mulher para derrubar o homem. E eu vou usar a mesma mulher. Cadê as mulheres aí? Eu vou usar a mesma mulher para vir para a terra legalmente. A mulher será Satanás, o seu pior pesadelo. Cadê as mulheres? E aí, amado, Jesus vem, morre na cruz, Pai, está consumado. Ele resgata o homem. Aleluia. Ele nos resgatou do quê? Do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Vamos lá. Aleluia. Hoje ele é livre. Se o Filho te libertou, verdadeiramente você está livre. E se o Filho te libertou, Deus agora, através de Jesus, traz o homem, meu Deus do céu, traz o homem para a posição original. E agora o homem volta a se assentar. Senta lá, Jesus. A destra de Deus, vai ter que dar um jeito aí. A destra de Deus, mas não aqui. Agora ele vai sentar lá junto com ele lá. Dá um jeito aqui, senta pertinho do outro aí. Aleluia. Lá, naquela lá, vou tirar isso aqui. Os dois sentam aí, dá um jeito. Só encosta. Agora ele está sentado.
Só encosta, só faz de conta. Senta no chão, senta no chão, senta no chão. Senta no chão, abraça ele, senta no chão. Agora o homem está sentado à destra de Deus. Abraça ele lá, dá um cheiro nele. Em Cristo Jesus. Aleluia! Salve de palmas para eles, salve de palmas para eles. Ei, não dê ouvidos aos falsos profetas, porque eles falam daquilo que eu não falei. Pega aí, irmão, pelo amor de Deus. Você foi resgatado de um império de trevas. 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 Resgatado de um império de trevas. Resgatado de um império para viver na Babilônia de hoje. Quem entendeu? Como um príncipe, como um rei, como uma rainha, como uma princesa. Aleluia! Aleluia! Não dê ouvidos. Hoje você vai sair daqui. Quando o diabo soprar, não vai dar certo. Vai faltar. Como a Gabi faz. Hein, Gabizinha? Sim, né? Você vai faltar para sua... Não vai. Teus filhos vão desviar, vai nada. Teu marido não tem jeito. Já vejo ele pregando. Já vejo ele lá com o pastor Douglas, lá nas aldeias, lá em Miranda, pregando o evangelho. Quantos creem nisso? Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Você pode ficar de pé. Você pode celebrar, irmão. Você pode celebrar. Você pode dançar, celebrar na presença de Deus, amado, essa palavra. A partir de hoje, irmão, Satanás não tem mais legalidade de te enganar, de dizer que você não é, que você não pode, que você não tem, que você não vai conquistar nunca, que o teu casamento não tem jeito, que nunca você vai casar. Cadê o solteiro aí? Aleluia. Nunca você vai, não. Cadê as ungidas aí? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Agora, você vai ser enganado se você quiser. Não dizima não, irmão. Larga para lá. Está amarrado, Satanás. Ei, não ajuda nos departamentos, não. Sai para lá, Satanás. Ei, não faz o rema, não. Sai para lá, capiroto. Eu vou fazer o rema. Deus vai me instruir no rema. Eu vou crescer, aleluia, tremendamente. E vou ser usado com poder e com autoridade. No nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos e agradecer a Deus, irmão. Você pode agradecer. Você pode agradecer, falar: Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é espírito e vida. Eu não vou ser mais enganado. Tem gente que gosta de ser enganado, irmão. Tem gente que gosta de ser enganado. Sabe que não é de Deus o negócio, mas abraça. Não abraça mais não. Libera. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Satanás, você não tem poder sobre a nossa igreja. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus irmãos, sobre, aleluia, os departamentos dessa igreja. O Senhor não tem, ei, Satanás, você não tem poder nenhum mais. Não dê ouvidos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ei, existiam coisas na sua mente que estavam te puxando para baixo. Você chegou assim aqui hoje, puxando você para baixo. Mas o Senhor te disse hoje: ei, não fui eu que disse isso não. Isso não é plano para você não. Meus planos são de paz e de bom e de bem, para que você alcance, para que você alcance, para que você alcance
para que você alcance, aquilo que você deseja. O que você deseja, irmão? O que você deseja? O que Deus falou? Aleluia. O que você deseja? O que foi que Deus te disse? O que você deseja? Aleluia. Ele está dizendo: ei, eu tenho planos. Ei, Deus está na sua vida, irmão. Deus está nesses negócios. Aleluia. Ele que tem os planos. Ele que sabe quais são os planos. Os planos dele são mais altos do que... Eita glória! São mais altos do que os seus. E os caminhos dele para você são muito mais elevados. Você está esperando chegar aqui no teto. Deus quer te levar na estratosfera, irmão. Você está pensando em chegar no teto. Deus quer te levar para a estratosfera, em lugares que você nunca imaginou. Aleluia! 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 Você pode levantar suas mãos, adorar ao Senhor. Comece a orar, irmão. Comece a rejeitar todas as palavras contrárias que vieram ou que estão vindo agora sobre a tua vida. Você diz: não. Pobre não. Não. Miserável não. Doente não. De jeito nenhum. Não, eu sou próspero. Eu sou curado. Eu sou liberto. Eu sou livre. Ei, eu já me vejo pregando nas nações. Eu já me vejo, aleluia, atravessando as fronteiras da terra. Eu já me vejo, aleluia, pastoreando igrejas. Eu já me vejo dando aula no Rema. Eu já me vejo, aleluia, operando milagres. Eu já me vejo operando sinais. Eu já me vejo operando maravilhas. Oh, aleluia. Ei, você está aqui essa noite e você nunca entregou sua vida para Jesus. Você nunca confiou nele para entregar a sua vida a ele. Mas você ouviu essa palavra hoje, ele dizendo para você: eu tenho planos. Eu tenho planos para você. Mas você ainda não entregou a vida para ele. Mas ele tem planos para você. Ele tem planos para você. Você precisa se aliançar com ele. Você precisa aceitá-lo como único e suficiente Senhor da sua vida, para que ele possa, aleluia, manifestar os planos dele. Fica tranquilo que no processo ele está junto. Cadê você que deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Levante sua mão bem alta e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus.